Bom dia, ecossistema! Estamos começando mais um Move na manhã deste sábado, um Move super bacana. Produção aqui da Tarobá nos estúdios de Londrina para todo o Paraná em parceria com a nossa querida Band Paraná. Alô, Campo Mourão, minha terra natal, Medianeira, Toledo, Cascavel, Paranaguá, Castro, Curitiba, Ibaiti, tava lá no final de semana, sensacional Ibaiti, um abraço para todo mundo lá. E é o seguinte, o programa de hoje a gente vai conhecer um dos ecossistemas regionais de inovação do Paraná. O Paraná é organizado em 7 ecossistemas regionais de inovação, é um projeto do Sebrae. Everson, se eu falei errado, me manda aí um WhatsApp para eu corrigir depois, nosso querido Everson Feliciano, que coordena esse projeto no Paraná todo, e o nosso convidado que vai apresentar o Sistema Regional de Inovação do Oeste Paranaense, que é o Iguaçu Valley, é o meu querido Vitor Donaduzzi, presidente agora do Iguaçu Valley, que vai contar pra gente como é a organização disso tudo lá no Oeste Paranaense. Vitor, que já esteve com a gente aqui como jurado no Jumper, tem uma carreira executiva fantástica dentro do Bioparque, e a gente vai falar um pouquinho dessa história e de como se organiza o Iguaçu Valley. Então roda aí o Conexão Move Iguaçu Valley. Começando mais um Conexão Move na manhã deste sábado, eu já cantei a bola lá no estúdio, tô com um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito, já foi jurado do Jumper, e você que tem startup, fica ligado, daqui a pouco a gente começa a falar da edição 2025 do Jumper, o reality show de startup mais top da TV brasileira. Vitor Donaduzzi, vice-presidente do Conselho Administrativo do Bioparque, e agora numa cadeira nova, né? Respirando novos ares como presidente da Iguaçu Valley, que é a governança do ecossistema de inovação do Oeste Paranaense, que vai de Toledo, Cascavel, Medianeira, até Foz do Iguaçu. Eu falei no comecinho do programa, a gente tem no estado do Paraná um arranjo dos ecossistemas de inovação, né? São ecossistemas regionais de inovação, o Oeste está dentro, o Iguaçu Valley é esse grande arranjo, e hoje, se você não conhece o Iguaçu Valley, vai passar a conhecer, e quem vai contar é o Victor. Victor, bem-vindo ao Move mais uma vez. Obrigado, Cris. É um prazer imenso estar aqui contigo, poder falar um pouquinho aí, um pouquinho de inovação, um pouquinho daquilo que a gente faz, poder alcançar cada telespectador que nos assiste aí, que gosta dessa pauta e quer saber um pouco mais sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia. Sem dúvida. E para você que está aí nos 7 cantos do Paraná, eu vou explicar por que 7 cantos, porque esse modelo, né, de ecossistemas regionais de inovação é um projeto do Sebrae. Falei pro Everson Feliciano lá, se eu falar errado, você me corrige depois, a gente conserta. E ele é organizado em 7 regiões. Nós temos a Norte, tem lá a região Centro-Oeste, tem o Litoral e tem aí a região Oeste. Eu acho que vale a pena começar explicando o que é o Iguaçu Valley, né, Victor? Perfeito. Aqui dentro da região oeste do Paraná, nós temos o Iguaçu Valley. O Iguaçu Valley é um movimento que ele começou vindo principalmente das empresas, das startups de tecnologia da informação, que era meio que uma confraria. E essa confraria foi evoluindo, ela foi se expandindo para outras cidades, ela foi ganhando corpo e meio, até mesmo numa informalidade muito grande, a pauta era muito positiva. Então ela conseguiu arrebanhar muita gente que tinha interesse na pauta e avançar. Então hoje nós temos 5 coordenadorias, né, nas principais cidades, são elas Marechal Cândido Rondon, Toledo, Cascavel, Medianeira e Foz do Iguaçu. Queremos expandir. Na verdade, essa região, essa que a gente chama de Oeste do Paraná, ela abarca 54 cidades, 54 municípios. Isso é uma câmara, já foi uma câmara técnica, hoje a gente não sabe mais nem muito bem o que ela é. Ela nasceu sozinha, depois ela acabou sendo fagocitada pelo nosso Programa Oeste de Desenvolvimento, o POD, que é uma organização da sociedade civil para angariar pautas em comum, aqui da região do Oeste também abarca 54 movimentos. Hoje nós somos o que seria uma câmara técnica dentro desse POD. E essa nossa câmara técnica ela é para trabalhar com conectividade e inovação
dentro desse. Essa é a temática dela. E aí, dentro do pod, e muito alinhado com o Iguaçu Valley, nós temos algo que é chamado de DTM, a Diretriz Transformadora Massiva. Olha só. Foi um planejamento estratégico que a gente fez, olhando onde a gente está e aonde a gente quer chegar. Uhum. E bom, onde a gente está? Hoje a região oeste ela tem uma vocação absurdamente forte para a produção de proteínas animais, Uhum. E grãos, principalmente aí nós estamos falando de aves, suínos e peixes, e também os grãos, principalmente soja e milho, que depois são convertidos em ração, que depois viram as 3 proteínas que eu falei. Então nós somos muito bons nisso, mas a colocação é a seguinte: até quando nós vamos continuar vendendo a tilápia congelada Uhum. para dentro do país ou talvez exportando? Até quando nós vamos continuar vendendo a coxa do frango lá congelada? Nós temos que evoluir. E mesmo dentro da coxa do frango congelada, nós temos um grande potencial de conseguir entregar melhor qualidade e melhor produtividade. Nós temos hoje muitas perdas dentro da cadeia produtiva. Uhum. Então, nós precisamos continuar evoluindo em tecnologia e inovação para melhorar situações como, por exemplo, uma que é muito sensível à cadeia do frango, que é a tal da salmonela, por exemplo. Sim. Ou então vamos falar aí um possível risco de um surto de gripe aviária. Cara, a gripe aviária estava aqui do lado, estava aqui na nossa fronteira do Paraguai e Argentina, chegou aqui muito próximo, e graças a Deus, se eu não me engano, não passou para cá. Mas é uma coisa que seria devastadora para a região. Sim, a economia da região é baseada nisso. Então nós precisamos continuar trabalhando em direção a essa matriz. E a nossa DTM hoje, dentro do pod, que é a mesma DTM que o Iguaçu Valley faz, nós queremos ser referência em conhecimento e tecnologia agregada à produção de proteínas. Sensacional. Então nós temos que avançar. Dentro disso tem inteligência artificial, Big Data, e tudo isso acoplado, obviamente, a sensoriamento no campo, nas indústrias, etc. Não, eu acho que é sensacional. O pessoal que está assistindo a gente, só para ter uma ideia do peso que é essa cadeia de proteínas, né, proteína animal, né, e o grão, obviamente, que está aí, você deu o contexto, as cooperativas que estão esparramadas nessa região. Deixa eu mandar um abraço para Marechal Rondon, que eu esqueci de falar, viu? Então tá todo mundo contemplado aí agora. Juntas aí tem um faturamento bruto, eu acho que foi o mapeado no final do ano passado, de quase 100 bi de reais. Então, assim, mais de 100 bi. Mais de 100 bi, né? Então, assim, é muita coisa numa região dentro de um estado. E eu acho que você tocou num assunto bem importante, né? Sempre que a gente olha esses negócios, são negócios que, individualmente, vamos fazer uma conta só de padeiro, fazer a divisão igualitária, né? Cada um lá fatura o seu 20 bi por ano. Como que a gente fala de inovação dentro de um negócio que cresce um pouco a cada ano e ainda continua faturando bi, né? Onde a gente amarra? Eu acho que a Iguaçu Valley vem para isso, né, Vitor? Para mostrar, eu cresço, eu faturo, mas de repente eu perdi alguma coisa no mercado esse ano e eu vou perder de novo ano que vem, e se eu não me atualizar, eu vou ser ultrapassado por outra marca, por outro competidor, né? Cris, a tua fala me traz vários pensamentos. Bom, um deles é sobre parar no tempo, já vou voltar nele. O outro deles é sobre empresas concorrentes trabalhando juntas e cidades que se entendem por concorrentes trabalhando juntos. Eu vou voltar em cada um dos 3 pontos. O primeiro deles, cara, é muito difícil você chegar para alguém que é bilionário, para alguém que é gigantesco, para uma, sei lá, cara, vamos pegar uma Nestlé da vida e falar assim, cara, vocês não investir em inovação, vocês vão quebrar. É impossível você falar isso para uma Nokia da vida. Beleza? Bom, a história nos conta o que aconteceu de lá para cá. Então a verdade é o seguinte, cara, e a gente está sentindo isso muito na pele, até mesmo eu tenho isso mais próximo aqui dentro da Prati. A Prati sempre se fez vendendo para governo e vendendo através de telemarketing. A gente tem um time de telemarketing muito grande dentro da Prati Dona Duzi. Só que e a gente até hoje não tinha se preocupado ainda com a tal da digitalização. Porque, cara, tava funcionando muito bem, tava crescendo a 2 dígitos, ano a ano, tava vindo muito bem.
O problema é o seguinte, cara, ninguém mais atende celular hoje. Ah, não E tem. telefone. Opa! E aí? Como é que faz? O público que você tinha do dia para noite sumiu. O É, costume mudou. O é que isso você aí. faz? Agora você tem que ser omnichannel, não tem mais escolha. O cara tem que poder te comprar num app do celular, mas ele tem que comprar no site, mas ele tem que comprar via WhatsApp. Ele tem que poder, se possível, falar com o humano ou não falar com o Uhum. humano. Enfim, os costumes mudaram com isso. Ou você muda ou morre. Não tem É outra isso aí. opção. Então, isso na prática, a gente está vivendo isso bastante agora, firme essa questão, e a gente está buscando essa digitalização com muita força. Mas, óbvio, ter que fazer isso quando você está correndo atrás, cara, dói. Com E certeza. aí, e aí, dentro das proteínas, hoje, inclusive, nós temos uma discussão, principalmente aqui na região até, que é uma discussão quase filosófica. Porque o que, que acontece? Nós produzimos frango, ave, peixes. Aí nós vamos parar de produzir se começar a produzir a tal da proteína cultivada, Olha lá, proteína hein? impressa. Você conheceu uma startup boa, hein? Inclusive que ganhou o Jumper quando você estava lá no banco dos jurados lá, né? Cara, tem isso no Aham. mundo. Não sei se o mundo vai ser isso ou não, Uhum. mas a colocação é a seguinte: nós, enquanto produtores de proteínas, precisamos entender muito bem onde a gente está, o que existe nesse mundo fora da gente, mesmo dentro das proteínas que a gente produz, Claro. e o que existe para além desta muralha. O que existe além disso? O que, que é proteína de plantas, proteína de fungos, proteína cultivada, enfim, são N possibilidades que existem. E a colocação é o seguinte: se a gente entender que essas proteínas talvez sejam extraterrestres, e a gente tiver medo de encontrá-las e de buscá-las, a cena que fica é um bando de índio na praia, vendo os portugueses chegar com as suas caravelas e os seus paus de fogo. É. Cara, nós vamos ser atropelados. Então, assim, nós podemos até, por uma decisão estratégica, decidir continuar trabalhando com as proteínas tradicionais. Mas Uhum. nós temos que saber o que existe, nós temos que saber o que existe de Sem inovação, de dúvida. tecnologia, como nós podemos ser melhor. E aí, uma coisa que você passou foi essa questão das empresas que faturam bilhões. Cara, nós Isso. estamos falando de empresas que são absurdamente fortes, Uhum. absurdamente fortes na competitividade delas. Elas estão disputando a coisa no centavo. Uhum. E nós temos essas empresas trabalhando juntas. Porque a gente entendeu, enquanto região oeste, e aí eu coloco no mesmo balaio as cidades. Por exemplo, nós tivemos uma briga aqui na região entre Toledo e Cascavel para colocar um aeroporto regional. Uhum. E ficou num estica e puxa que um queria na sua cidade, outro queria na sua cidade, e a moral da história foi: Cascavel acabou investindo no aeroporto que tecnicamente tem suas deficiências, e não ficamos com o aeroporto regional adequado, e Uhum. Toledo ficou com o que tem, e a moral da história, as duas cidades continuam mancas nesse Perderam, ponto. né? Perderam juntas. Perdemos juntas, exatamente, por uma briga do passado. E o que acontece hoje que a gente entendeu que a gente está muito diferente? O Jadson Siqueira, que é inclusive meu antecessor, ex-presidente do Iguaçu Valley agora, ele gosta de fazer a seguinte definição de ecossistema. Ecossistema é quando você tem os vários bichos de uma floresta. Você tem o leão, você tem o jacaré, a cobra, a águia, a zebra. Você tem todos os bichos que no dia a dia eles competem entre si. Uhum. Um quer comer o outro. Mas ecossistema é quando eles se reúnem em torno de um bem comum. É quando eles se reúnem no entorno de um objetivo comum. Sim. Eles precisam de uma ponte para atravessar um rio. Todos eles precisam dessa ponte. Então eles vão ter que trabalhar junto para construir a ponte. Sem dúvida. Tá? Então o ecossistema é exatamente isso. Quando você tem diferentes atores que no dia a dia fazem competição direta entre si, muitas vezes, mas que conseguem, em um certo espaço, de um certo momento, sentar junto para pautas em comum e aí avançam. A gente entendeu isso enquanto empresas e a gente entendeu isso enquanto região oeste e as cidades, os municípios, e eu acho que isso foi o que conseguiu nos levar a ser um ecossistema
reconhecido. Nós temos um prêmio hoje de inovação da CNI, Olha aí, ó. como ecossistema de inovação mais inovador do país. Ó, eu vou te falar o seguinte, eu estava aí há algumas semanas e eu tive a oportunidade de conhecer o Rogério Aver, que é o teu vice-presidente, né? E a gente estava Perfeito, lá falando da Copavel. justamente, lá da Copavel. Um abraço, Rogério. E a gente estava falando exatamente disso, eu dei um exemplo para ele. Há alguns sábados também, eu entrevistei um amigão meu, o Steven Camargo, que é head de inovação do grupo Sabin, que é da área de medicina diagnóstica, e lá eles se juntaram em prol desse benefício comum. Então, o Sabin, o Fleury e a Bradesco Saúde criaram o Cortex, que é um CVC dedicado a investir em startups, em que eles analisam e investem em conjunto. Então, quando uma startup cai no flow deles, essa startup, ela de alguma forma vai alimentar os três negócios, que no dia a dia eles competem entre si, mas também interagem entre si para fazer negócio. Eu falei assim, aí, Aver, você está vendo como dá para fazer? Por quê? Porque quando a gente vai falar do investimento, né, não adianta o Cristiano e o Vitor sozinho tirar dinheiro do bolso. O que a gente pode tirar é muito pouco. E se eu estou perto da corporação, que é essa corporação milionária, um bastante que para nós é muito, para eles é o pouco do bolso deles. E aí você consegue amarrar todo mundo. Então a gente tem no Brasil hoje cases desses que mostram o ecossistema funcionando com esse olhar para estar preparado para o que vem ali na frente e sempre olhando em cima do muro. A gente tem um problema, isso é todo mundo, tá? Que é olhar só dentro do nosso quintal. E eu preciso olhar além disso, não para copiar o do vizinho, mas para entender o que acontece no mundo, porque o mundo ele é grande e cheio de coisas e a gente não pode esperar a coisa bater na nossa porta e derrubar, né? E aí o Iguaçu Vale está com essa proposta e vocês têm também, né, Vitor, um evento que congraça tudo isso, né? Traz toda essa discussão, um evento grande. A gente teve ano passado um pessoal de Londrina indo numa comitiva, participando, né? Que é o Summit aí. E como que tá todo esse movimento? Vamos ter aí 2025? Como que você está pensando toda essa coisa toda aí? Não, show de bola. Você falava da parte de fazer um CVC, né? Uma grande coisa que tem também não é nem só a questão do dinheiro, porque hoje dinheiro é commodity no final das contas. É, Mas muito mais do que isso são as conexões, é o poder do ecossistema, é o poder da ramificação do ecossistema. E quando você está dentro do ecossistema, você consegue espraiar de uma forma que sozinho você tem muita dificuldade de avançar. é verdade. Então, eu acho que isso é uma coisa. Bom, os nossos antepassados aprenderam isso. Quando eles se isolavam, o leão conseguia matar a família em comer. E Uhum. quando eles se juntavam em comunidade, quando o leão atacava, eles tinham tochas, eles tinham como se proteger, e juntos eles conseguiam formar um bando cada vez maior, que era mais poderoso. Enfim, aí a gente tem toda a política que foi montada até hoje. Então, trabalhar em comunidade é uma coisa que nos trouxe vivos até aqui, historicamente falando, e é uma coisa que nós, enquanto inovação, precisamos Precisa entender e fazer. precisamos aplicar cada vez mais. E aí, bom, falando do Summit, nós, no Iguaçu Valley, nós temos dois eventos principais, que são eles, o Link Iguaçu Valley. No Link Iguaçu Valley, nós levantamos grandes empresas que são demandantes de tecnologia, elas têm uma dor e elas vão em busca de alguém que resolva essa dor. E na outra ponta desse contínuo, nós trazemos startups que podem sanar essas dores, já tendo a solução pronta ou tendo uma solução ligeiramente parecida e que pode ser adaptado para resolver com essa empresa. Então, nós já tivemos outras edições. É interessante porque para a startup ela ganha um campo de Uhum. experimentação muito rápido para poder fazer POC. Para grande empresa, ela consegue resolver dores com um custo muitas vezes muito baixo e muito tailor-made. Então ela consegue resolver muitas coisas que ela tem de dificuldades no seu dia a dia. Bom, esse que eu falei é o Link Iguaçu Valley. Fora o Link Iguaçu Valley, nós temos também o Iguaçu Valley Summit. O Iguaçu Valley Summit ele acontece sempre em Foz do Iguaçu. Nós, inclusive, estávamos na dúvida se ele seria itinerante nas outras cidades do ecossistema, mas nós entendemos que
tem que ser em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem a sua característica de fazer esse tipo de evento, tem a parte do turismo, tem infraestrutura para isso. Então, esse evento, sim, nós estamos desenhando ele. Cara, fico muito contente que o Dilvo Grolli me emprestou o Aver, e inclusive estou emprestando o Neto, que está lá no Show Rural, para trabalhar com a gente, porque os meninos, assim, cara, explodiram completamente a caixa. Nós estamos com uma meta de conseguir fazer um evento mais barato do que já foi feito nos outros anos, mas além disso, os moleques assim explodiram com o modelo do evento que existia. Legal. Então eles estão propondo um modelo realmente bacana. Eu adorei assim o que foi proposto, achei que ficou muito bom. Com uma característica bem diferente do que a gente fez até agora. E o Summit, especificamente falando, ele é um evento técnico-científico para demonstrar o que existe dessas novas tecnologias. Então nós vamos trazer quem está pesquisando com esse tipo de situação aqui no Paraná, quem está pesquisando com isso, quem é ponta disso aqui dentro do Brasil, e até pesquisadores de fora também que estão trabalhando com proteína. Show. Que seja ela proteína alternativa, seja ela proteína na sua via comum, mas que esteja ligada à pauta de inovação e tecnologia em proteínas. Ele tem alguns assuntos por ano, né? Este ano nós escolhemos, obviamente, o que está ligado à nossa DTM, que é conhecimento e tecnologia agregada a proteínas, a produção de proteínas. Show. Já fica o convite para vocês. Ano passado eu divulguei o Summit aqui, divulguei o link também. E ó, Vitor, o Move é nosso, a casa aqui é de vocês. Sempre que tiver o evento, antes, manda o material para a gente entrevista, divulga, é um prazer, a casa é tua aqui você que manda, tem a chave para entrar a hora que quiser, sempre bem-vindo. A gente está indo para o finalzinho, passa muito rápido, ainda tinha muita coisa para falar, então, ó, você da região oeste, empresário, empresa, startup que ainda não conhece o Iguaçu Vale, fica ligado nas redes sociais do Iguaçu Vale, tem reunião regular, você pode participar, fica atento nos eventos, porque é uma oportunidade importante para interagir e movimentar o ecossistema. Vou deixar um minutinho para o Vitor fazer uma consideração final, e aí a gente vai finalizando o programa desse sábado. Cris, a gente começou a fazer uma análise e a gente percebeu o seguinte: a inovação ainda está contida num silo, ela ainda é uma questão de uma casta mais elitizada. E nós precisamos quebrar esses silos, nós precisamos levar a inovação para a ponta da cadeia. Nós precisamos levá-la nas escolas, nos bairros, nós precisamos que as pessoas venham. E aí o duro é que até hoje, assim, as pessoas perguntam: e aí, como é que você faz? Que legal isso aí que vocês estão fazendo de inovação, como eu faço para participar? Aí a gente fala assim: não, a gente é uma seita secreta. Você tem que conhecer um membro e ele vai te iniciar. Mas brincadeiras à parte, nós estamos com e aí teu programa e teu trabalho, cara, vem a nos ajudar grandemente nisso. Nós queremos divulgar o Iguaçu Valley, nós queremos divulgar o programa que a gente está fazendo, e nós queremos que cada vez mais venham pessoas, sejam jovens e adolescentes que são visionários, que estão estudando, sejam universidades, sejam empresas, os diversos atores, para que se acheguem próximo dessa pauta da inovação e comecem a fazer parte. Então, dentro das 5 cidades que eu mencionei, nós temos as coordenadorias do Movimento Cidades. Eles têm encontros semanais, e nós temos também encontros abertos da regional. Então, nós queremos agora começar a divulgar cada vez mais isso, para que as pessoas possam também participar. Nós temos que levar a inovação lá naquela escola municipal do bairro e mostrar para as famílias e para os jovens que serão o futuro do nosso país, inovação, ciência e tecnologia pode mudar a vida deles para muito melhor. Sem dúvida nenhuma, concordo com tudo e digo mais, hein? O Move é a janela disso tudo para todo o estado do Paraná, único programa em TV aberta que trata desse assunto, então está todo mundo convidado a participar, a trazer seu case e a falar com a gente. Victor, muitíssimo obrigado, muito sucesso para o Iguaçu Vale, logo logo eu vou estar aí, vamos fazer uma gravação ao vivo, beleza? Obrigado, Cris. Obrigado pelo espaço aí. Valeu, cara. Um abraço. Imagina, eu vou chamar um rápido intervalo e na sequência Agenda Move com todas as oportunidades para tua startup nessa semana. Volto já já. Fui!
Agenda Movie chegando e olha só, para sua startup esse sábado está recheado de oportunidades. Vamos começar aqui com a última chamada do Inovativa. É uma aceleração para startups, acontece uma vez por ano. Já é um programa bem consolidado aqui no nosso ecossistema. É uma parceria do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços com a Fundação CERT, com o Sebrae e com o Impact Hub. Então você ainda tem 2 dias, se a sua startup ainda não se inscreveu, você tem 2 dias para se inscrever. É só tirar uma fotinho no QR Code que está na sua tela nesse momento. Você vai ver lá todas as instruções, o passo a passo para colocar a sua startup dentro desse fluxo de aceleração. Vale muito a pena, eu já fui mentor dentro do Inovativa, devo estar lá ativo em algum lugar lá, né? Mas vale muito a pena, conexão, mentoria, contatos. Então coloca aí, última chance para você mandar por Inovativa Brasil 2025. Na sequência, olha só, para você que tem startups na área da indústria ou tem uma empresa que dá suporte tecnológico ou inovação na área da indústria, a Gerdau está com o programa Open Inova Fusão. As inscrições vão até o dia 19/4. Tem 3 ou 4 áreas de desafios específicos para a área da indústria do aço. Então, olha, já pensou você ser acelerado, ter mentoria e ainda contar com o apoio da Gerdau? Então tá aí, QR Code na tela, tela cheia para você até o dia 19/4, dá tempo. E assiste sempre o Movie que a gente traz as melhores oportunidades do ecossistema de inovação para você. Na sequência, temos outro programa super bacana lá da Vibe do meu amigo Zanata. Alô, Zanata, aquele abraço. Lá no Rio Grande do Sul, o Innovation On da Unimed, junto com a Vibe. Esse aqui é focado para startups da área da saúde. É um programa em parceria com o Hub de Inovação da Unimed, das Unimedes Vales do Taquari e Rio Pardo, lá no Rio Grande do Sul, e em parceria com a Imunoscience, uma baita consultoria. Então tá aí de novo, startups de todo o Brasil podem participar de todos esses programas que a gente está falando aqui, tá? Esse aqui a gente já viu startups de várias áreas do Brasil serem aceleradas. Depois dá uma entradinha lá no site, QR Code está aí na sua tela, tela cheia para você, vai até o dia 25/4. Fechando aí, os nossos anúncios e nossas oportunidades. Agora não é só para startup, mas é também para as empresas do Paraná. Esse agora, Prêmio Empresa Inovadora, é focado aqui no nosso estado, no estado do Paraná. É mais uma edição, a edição 2025. As inscrições estão aí no QR Code, tela cheia para você. Vão até o dia 30/4. E aqui é muito legal pelo seguinte: a sua empresa quer saber se ela tem potencial de inovação? Se ela já faz inovação, em que estágio ela está? Pois é, aqui está um diagnóstico gratuito do estágio de inovação da sua empresa ou da sua startup. Então, são 5 ou 6 desafios esse ano, áreas, na verdade, áreas temáticas do Prêmio Empresa Inovadora. Você se inscreve lá até o dia 30/4, vai ganhar esse diagnóstico gratuito feito pela nossa querida Raise Shift, consultoria super gabaritada. E quem sabe, se você tiver aí, for classificado entre as 3, vai lá para Curitiba, no grande evento do Prêmio Empresa Inovadora, e aí vai ser chamado no palco. No palco tem uma cerimônia toda que revela quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, Então vale muito a pena você estar conectado com o Prêmio Empresa Inovadora aí para o estado do Paraná. Com isso, vamos fechando aí nossa agenda Movie deste final de semana. Fica sempre ligadinho no Movie, nas nossas redes sociais, interaja conosco. E olha só, se você quer sua marca aqui atrás desse telão, fazendo parceria conosco, público qualificado, programa de qualidade, apresentador, bonitaço aí para falar contigo, entre em contato com a gente. Vamos ter um prazer de tomar um café, bater um papo com você e trazer sua marca para dentro do Movie, para todo o estado do Paraná. Horário especial, é aqui que o ecossistema de inovação paranaense se vê, se encontra. E eu volto sábado que vem com o Movie, seu programa sobre inovação. Fui! E fica ligado que tem Fórmula 1, hein? Tchau, tchau!